Minha esposa disse, vai ter um raso, um amigo nosso, que está pregando aqui bem pertinho. Aí eu disse, aonde? Ali na cidade de Deus. Eu falei, vou fazer uma visita lá. Aí eu falei, vamos se alegrar com os irmãos da glória. Aleluia. E a gente ficou aqui, muito alegre de ver os irmãos dessa igreja, pastor Orado, Deus vai abençoar. Irmão Edson, que é uma bênção, aleluia. Cada irmão aqui presente, o irmão Gerson, que da última vez ele não estava aqui, mas vou reencontrá-lo. Feliz de estar aqui com os irmãos. Meus amados, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glória a Deus. Eu vou ler 3 versículos, bem rapidinho. Capítulo 12, o versículo 1 diz: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2 diz: e matou a espada Tiago, irmão de João. Aleluia. O versículo 5 vai dizer: e Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos diante de um texto onde ele relata o crescimento da igreja. Os irmãos, sob a instrução de Jesus, estavam em Jerusalém e permaneceram lá diante de uma promessa. Que promessa é essa? A promessa deles receber o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E eles permaneceram unidos em um só propósito, em comunhão, no mesmo pensamento. Foram cheios do Espírito Santo e com ousadia passaram a anunciar a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que eles cresciam, aleluia, de maneira tal que começou a incomodar. Louvado seja Deus. Por quê? Porque eles tinham comunhão, eles tinham unidade, eles eram verdadeiramente igreja. Aleluia. Eles viviam em amor. Aleluia. Eles compartilharam para que não viesse ter falta a ninguém. E acima de tudo pregava a Cristo ressurreto, aleluia. Pregava a Cristo, o Salvador. E almas acrescentavam a cada dia. Mas a palavra diz que Herodes, ele se levanta, aleluia, como opositor. E ele buscava maltratar a igreja. Louvado seja Deus. Cumprindo o que Jesus ele já tinha anunciado, dizendo: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Aleluia. E é interessante porque quando você entra no capítulo 12, muita gente olha direto, aleluia, para a situação de Pedro na cadeia, porque lá acontece algo miraculoso, algo grandioso da parte de Deus. Mas eu gosto de olhar para Tiago, porque Tiago, ele é aquele que morre, mas é o que vive. Tiago é aquele que morreu, aleluia, sem cabeça, mas é aquele que vive, porque Jesus, ele nos ensinou lá em João capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Aleluia. Tiago, ele morreu, aleluia, crendo nessa palavra, aleluia, que não será adversidade, que não será dificuldade, que não será, aleluia, as perseguições que irá abalar a minha fé. Não importa, aleluia, a forma que eu irei morrer, porque a morte vai chegar para mim, a morte vai chegar para o irmão Hélito, a morte chegará, aleluia, para cada um que está sobre a terra, porque nunca se tratou de como eu vou morrer, mas de quem eu estarei naquele grande dia, se eu estarei com meu Senhor ou não. Tiago, ele tinha certeza de quem ele estava, ele tinha certeza de quem ele cria. Ele morreu, mas segundo a
aleluia, ele vive. Segundo a palavra de Deus, ele vive. Ele vive. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pedro estava preso. Aleluia. Oração. Temos a igreja mesmo em unidade. Aleluia. E o inimigo tem buscado por esses tempos dividir, separar, desfazer a unidade que Cristo criou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Colocando pensamentos adversos, opiniões adversas, distorcendo a verdade que Cristo deixou para nossas vidas. Aleluia. Por quê? Porque um cordão de uma perna é mais fácil de quebrar. É verdade. Mas ele de três é mais forte. E a igreja, ela sabia disso. Então elas falaram, Tiago até morreu, mas morreu com Cristo, mas Pedro ainda está lá. Aleluia. Se tem vida, ainda tem esperança. Glória a Deus. Ô, glória! Vida, ainda tem revelação. Ainda pode ter milagre. E a igreja orando, aleluia, chegou o clamor dos céus, e Deus respondeu com coisas grandes do alto, Glória a Deus. com coisas maravilhosas, aleluia. E viu no seu anjo naquele lugar, para quê? Para trazer libertação. Aleluia. Aleluia. Onde havia cadeias, houve libertação. Onde havia prisão, houve libertação. Aleluia. Pedro, ele estava fazendo o quê? Descansando, dormindo. Aleluia. Porque assim como Paulo ele nos ensinou, viver para mim é em Cristo. E se morrer, para mim também é Cristo. E eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus.